Olá, 11 de novembro de 2022, sou Laércio Comar, voltando após 2 semanas afastado no nosso resumo semanal, aquela descomplicação do que é notícia na economia, no mercado, com um viezinho para o mercado moveleiro. E aí, como é que tá? Tá com muita reclamação, sem sombra de dúvida, um novembro atípico, ao longo de tantos anos que eu trabalho com móveis, não me lembro realmente de um novembro onde empresas estão dispensando gente, dando férias, ou dispensando um dia da semana. Novembro era mês de todo mundo estar faturando, não é o que está acontecendo. Bom, está ruim? É só o móvel? Não, tem reclamação em outros ramos também. Mas me chama a atenção que se você for buscar na mídia as informações que a gente recebe, algumas delas dizem de mercado bombando. E daí? O mercado está bom ou está ruim? Como a gente consegue criar um norte? Como a gente consegue se preparar sem entender essa diferença? Eu trouxe algumas matérias que talvez possam ajudar a entender um pouquinho essa visão ou essa diferença de visão do que está acontecendo. Como que está no varejo? A arrecadação federal registrou aumento de 4%, batendo 166 bilhões. Por que eu trago essa informação? A arrecadação federal subiu um monte. O que isso tem a ver com varejo? Ela subiu pelo crescimento do recolhimento de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro. Aí eu te pergunto, se o mercado está tão ruim como nós estamos vendo no dia a dia, como que a nível Brasil as empresas estão batendo recorde de recolhimento de imposto de renda? Isso significa que está tendo uma margem boa. Mas, Laércio, não bate com a nossa realidade. Pelo contrário, as indústrias, o comércio, tem loja de imóveis atrasando salários, saindo na mídia, tem indústrias de imóveis começando a se apertar também. Não está fácil desse jeito. Pois mas, de forma geral, está se pagando imposto de renda a mais, é porque está tendo esse lucro, esse faturamento. Outra matéria, venda no varejo subiu 1,1% em setembro, segundo o IBGE. O mercado esperava 0,2%. Peraí, esperava 0,2%, subiu 1,1%. Então o mercado está mais aquecido do que a gente imagina. Se você está louco, não é isso que a gente vê. Talvez aqui ajude a explicar um porquê. Já é a segunda taxa positiva, o comércio subindo ou o varejo subindo, mas essa realidade não é a mesma que nós temos aqui para móveis e eletro. Se você for, vamos olhar ela um pouquinho mais de perto aqui. Se eu for olhar especificamente para móveis, nós temos nos últimos 12 meses uma queda de 12,4%, já descontado a inflação. 12,4% de queda. Eletrodoméstico, 13,6% de queda. Estamos falando móveis e eletro vendidos no mesmo ponto de venda. A nossa co-irmã, material de construção, por que nossa irmãzinha, material de construção? Material de construção acelerado vai trocar móveis. Material de construção em baixa não vai trocar móveis. Nós sabemos que isso influencia muito, tá? E ele também está com queda de 8,4. 8,4 de queda, 12,4 de queda para móveis, 13,6 para eletrodoméstico. As três piores ramos. Então, no geral, subiu 1,1. Mas e para nós? Para nós, não. Então, aí a gente começa a sentir essa dificuldade. Combustíveis e lubrificantes subiu 7,6. Talvez por isso você vê tanta gente nas ruas andando e talvez por isso a gente não esteja vendendo tantos móveis. Voltando ainda nessa informação de queda de 12,4, só destacando que, segundo o faturamento da AD, do grupo de indústrias, até setembro o acumulado era 12,1. 12,4 para 12,1. Qual é a diferença dos dois resultados? A diferença é que na AD você tem o resultado no dia, o que aconteceu até ontem. E aqui, através de informações do próprio governo, você leva 2, 3 meses para saber o que está acontecendo. Fica mais atrasado para tomada de decisão. Seria agora, então, a hora de pagar a conta? Todo aquele aumento de venda que nós tivemos, toda essa dificuldade? Talvez. Nós estamos esperando, o mercado está esperando por esse momento de pagar a conta já faz um tempo. Segundo o Boa Vista, concorrente direto do Serasa, a inadimplência aumentou pelo quarto mês consecutivo. Aumentou pelo quarto mês consecutivo, mas se você for olhar aqui no ano, nós estamos vendo vários meses subindo. Só dois aqui com queda na inadimplência. Então, em 12 meses, 10 subiu a inadimplência e 2 deu uma diminuída. Será que está se apertando tanto? Tá. Tá, aí eu te falo o tamanho desse aperto com o consumidor. Eu trouxe aqui a massa de rendimento do IBGE. O que que é isso? Quantidade de gente trabalhando vezes o que ela recebe. E nós temos 266 bilhões por mês que entram no mercado, por mês entram na economia. Então, todo mês, 266 bilhões. Se for olhar aqui em 10 anos,
É a maior massa de rendimento que já entrou. Opa, então nós temos dinheiro entrando. Nunca entrou tanto dinheiro, 260 bilhões todo mês entrando na economia. Tá, 260 bilhões entrando é bastante dinheiro. E quanto é que o pessoal já está devendo? Se nós formos pegar financiamento imobiliário, são 905 bilhões. Eu até acho pouco. 900 bilhões de dívida imobiliária para 260 de salário todo mês, estamos falando em financiamentos de longo prazo imobiliário, concorda? Porém, quando você vai para o segundo maior aqui, é o consignado, 565. Volta lá. 266 é o que se recebe por mês. 565, 2 meses de salário é o que tem no consignado. Lembrando que consignado não dá para atrasar, ele vai ser debitado lá. E consignado não é em longo prazo, é curto. Ou seja, muita gente vem antecipando do jeito que deu, puxou, tem que pagar a conta agora. 560 bilhões em consignado, gente, é metade do que nós temos de financiamento da casa própria no Brasil. Será? É IBGE, estou usando dados oficiais. É, Um outro que me chamou muita atenção, aquisição de veículos, 252 milhões. Praticamente um mês de salário, de rendimento, não é nem salário, é rendimento, porque entra aposentadoria, aluguel, tudo, do brasileiro é só para pagar financiamento de carro. Tá certo, não é um financiamento tão curto, mas também não é tão longo. Eu achei um exagero. Para financiamento de carro são 4 vezes, de casa é 4 vezes o que tem de carro. É bastante. Vai gostar de comprar carro assim lá longe. Black Friday, a malfadada Black Friday. Lércio, por que malfadada? Vou dar a minha opinião, tá? A Black Friday, se você concordar com a minha opinião, depois coloca ali no comentário, pelo menos eu sei que eu não estou tão errado. Se você não discorda, dá a tua opinião também, pelo menos eu posso enxergar uma outra forma. A Black Friday foi criada nos Estados Unidos com um intuito. O varejo faz uma baita campanha antes do Natal, em novembro, colocando para fora tudo aquilo que estava ficando fora de linha, passado da moda, principalmente confecção. Moda vai ficando. Com isso, o consumidor que não está preocupado com moda, com modismo, ele compra um pouco mais barato, economiza o dinheiro. O varejo, de forma geral, ele consegue pegar esse dinheiro e comprar produtos novos, lançamentos, para dezembro, para o Natal, o momento especial, onde a maioria dos consumidores consome mais, entra-se aí no Brasil um 13º grande, e essa grana toda pode ir para o consumo em dezembro, as pessoas vão gastar. Com isso, o varejo pode ter o melhor mês de venda e, consequentemente, o melhor mês de lucro. Lucro. Mas para de pensar em lucro como se fosse algo ruim. Não é, não. Uma empresa precisa de lucro. Se ela não tiver lucro, ela não cresce, ela não contrata, ela não abre mais filiais, ela não gera emprego, ela não paga mais alto salário para o cara para trazer ele de outro lugar. As empresas têm que ganhar sim. Empresa com prejuízo não ganha. Ela demite, ela paga pior, ela piora, ela fecha a loja. Ela tem que ter lucro. Então, em dezembro, a loja americana tem lucro maior. Em novembro, ela queimou o estoque, em dezembro, ela tem. Como nós fizemos uma adaptação brasileirinha disso? Nós pegamos o novembro e damos um desconto máximo possível para tentar vender o máximo possível. O objetivo do comércio, do varejo brasileiro, é bater recorde de venda em novembro. E o lucro, você vai vender o que precisar com o preço que precisar. Mesmo que você der desconto em produto que acabou de lançar. Nós estamos vendo no Brasil pré-venda de iPhone 14 com desconto na Black Friday. Nem tem o produto disponível direito, você está dando desconto. É, com isso, o que aconteceu com o nosso varejo? Nós pegamos a venda com lucro de dezembro, antecipamos para novembro com prejuízo. Olha que maravilha o varejo fez. Antecipou toda a venda, nós vamos amargar, provavelmente igual ao ano passado, um dezembro fraco, com volume de venda pequeno, com uma memória na cabeça de desconto, onde as pessoas vão brigar por esse desconto em dezembro também, e o novembro, que poderia utilizar para poder ter um pouco de venda, antecipou-se sem ter resultado. Lércio, isso é um exagero teu. Então tá bom, não falo mais nada, só vou ler as matérias. Com a Copa do Mundo, a Black Friday deve bater recorde de venda, aponta a Confederação Nacional do Comércio. A maior movimentação financeira desde que a data foi incorporada ao calendário no varejo em 2010. Há 12 anos que ela está no varejo brasileiro, a Black Friday. Espera-se que essa seja que vai bater recorde de faturamento. Magazine Luiza, pegando quente, antecipa a Black Friday com desconto de até 80%, descontos de até 80%, frete grátis. Isso dia 2 de novembro. Para quê?
bater recorde de faturamento. E foi o que aconteceu. Receita líquida no último trimestre subiu 2,3% do Magazine Luiza, que juntamente com isso anunciou um prejuízo de 166 milhões. Só ela, Via Varejo 203, Americanas 212. Americanas, prejuízo de 212. No ano passado teve um lucro de 240. Ela comeu todo o lucro que ela teve no ano passado, não. O lucro que ela teve nesse período do ano passado, ela comeu em prejuízo agora. Porque essas três grandes do mercado, as três maiores do mercado brasileiro estão com prejuízo. Se eles que estão grandes, se eles que têm poder de compra, se eles que têm dinheiro, os três estão rodando num baita prejuízo desse, imagina a loja média e você que é pequenininho. Por quê? Todos queremos lutar para jogar mercadoria no mercado. Diferente do que está acontecendo na indústria de imóveis? Não. Você vai ver esse número agora mostrando que a indústria de imóveis aumentou um monte a capacidade produtiva. Estamos colocando milhões de dormitórios a mais, cozinhas a mais, racks a mais, estofados a mais, colchões a mais no mercado e achamos que o mercado está ruim, queremos que o mercado cresça mais. Ele está certo, ele podia estar um pouco melhor, tá? Mas ele não está tão ruim quanto a gente imagina. Isso significa que a oferta é muito grande, a única forma de controlar isso é diminuir a oferta. Ninguém quer diminuir a oferta? Vamos ter que esperar alguns players sair do mercado. Seria esse o custo da pandemia? As grandes redes têm que vender com prejuízo? Faz parte do processo isso? O momento é muito ruim? Olha a diferença. Lércio, em todo lugar isso acontece. As grandes redes têm que faturar mais e ela tem um resultado negativo, mas ela tem uma boa alavancagem. Vamos fazer benchmarking, ou seja, olhar o resto do mercado, olhar os nossos amigos gringos americanos. Quem é o maior lá? A Amazon. O Amazon tem um lucro de 2,9 bilhões no terceiro trimestre. Você ouviu direito. Lucro, a palavra lucro, do lado da palavra trimestre. Previsão para o quarto trimestre ficou abaixo da expectativa. Eles não estão contentes, não, porque ano passado, no mesmo período, foi 3,2, agora baixou para 2,9. Sobre o faturamento deles, 2,3% de lucro. Não tem vergonha de falar em lucro. Os Estados Unidos está com 40% de dívidas subindo, tem suas dificuldades enormes. Por isso, a Amazon, para manter o faturamento que ela vem batendo recordes, ela teve prejuízo? Não. Isso aí é algo especial aqui do Brasil. A gente vai continuar se matando até que não sobre ninguém no mercado. Só se for essa a ideia. E o faturamento moveleiro? Como é que vem? Se você não se inscreveu no canal Lers Comar, se inscreva lá, hein? Encaminhe para os seus amigos. Faturamento da indústria. Aquele comparativo que eu sempre faço usando 2019 como 100%. Presta atenção. Em quilo, o grupo. Por que quilo? Para que não haja distorção de valores pela inflação. Eu pego o ano de 2019 inteiro, que as mesmas indústrias de imóveis faturaram, carregaram em quilo, faço uma média e esse é o 100%. O ano de 2019 é o 100%. Aí nós transformamos todos os outros meses. Com isso a gente sabe aonde o mercado está indo. E aí outubro? Outubro foi péssimo, correto? Foi. Faturou-se 107% que se faturou em 2019 da média do ano, tá certo? Se você pegar o outubro do próprio 2019, foi 118. Então nós temos sim uma queda. O problema está aqui. Outubro de 2020 foi 146%, quase 50% a mais da média. E é aqui que está todo mundo produzindo, tá? 50% a mais do que se consumiu. Mas podem observar que essa montanha aqui que você vê, esse topo da montanha, foi outubro de 2020, não existe nenhum motivo para ela continuar. Outubro de 2021 já caiu para 111, agora caiu para 107 e nós sabemos que em novembro a coisa vai pegar mais ainda. Olha ano passado o que já aconteceu. Em novembro faturou-se menos que outubro e em dezembro um desastre. Vamos fazer um comparativo mais pertinho. Vamos comparar 2022 com 2021, mês a mês. 2022 é o verde, nós percebemos que 2022 já começou ruim e 2021 não estava tão ruim ainda. Ele veio caindo. Os últimos meses vem se mantendo? Vem. Um 2022 abaixo. Ó. Pode ver que desde maio. Em maio nós estávamos igual, em junho foi abaixo do ano passado, julho abaixo do ano passado, agosto abaixo, setembro abaixo, outubro abaixo, e a tendência é que seja novembro abaixo, ou seja, menos que os 109%. Se nós formos comparar com 2019, mês a mês, 2022 é o verdinho, você observa que está muito parecido os meses, inclusive agora, julho com julho, agosto com agosto, setembro com setembro, ou seja,
Os últimos meses estamos faturando em quilo, exatamente o que foi feito nos meses em 2019. O problema começa aqui. Outubro, já estamos com uma queda aqui de 9 pontos percentuais. E para novembro, em 2019, deu 127. Tá, deu 127. Ano passado, 109, e nós estamos vendo que está caindo. Ou seja, novembro, na melhor das hipóteses por essa conta, nós já temos um terço a menos do que 2019. Peraí, Lércio. Não era queda de 12, o comércio subiu 1 e o mercado não está tão ruim? Não estava. Agosto, setembro a gente reclamava, mas estava. Novembro, comparando com novembro de 2019, podemos falar assim de um terço a menos. Aí justifica. Por que empresas com férias? Por que essa dificuldade? Porque todo mundo estocado. O porquê o mercado está se pressionando e ficando um mar tão vermelho. Se for comparar lá com 145%, então, estamos falando em faturar em novembro metade do que se faturou em outubro de 2020. Metade em quantidade. Aí sim é crise. E daí, daqui para frente, dezembro e janeiro? Qual a perspectiva de nós termos um faturamento muito mais alto? Janeiro falamos agora. Vai ter dificuldades pela frente, com certeza. Inflação, pelo menos, está detida, mais ou menos. Teve uma altinha aqui de 0,59, já tínhamos três deflações. O acumulado no ano está em 6,47. Em poucos meses atrás estava em 12, ou seja, caiu pela metade a inflação. Mas tem coisa que vai influenciar. Mensalidade escolar. A mensalidade escolar está com uma previsão de aumento em janeiro de 12%, apesar da inflação de 7,17%. Lércio, mas isso vai afetar o que em imóveis? Vai afetar quem compra móveis. Dos 51 milhões de estudantes, 7,5 milhões, 7,5 estão em escolas particulares, ou seja, pode custar esses 12 pontos percentuais que vai salgar no salário, vai salgar no bolso das pessoas. 7 milhões e meio, vamos colocar aí um estudante e meio por residência, por família. Algumas famílias não têm ninguém na escola, algumas têm duas, outras têm uma. Um chute. Por quê? De 7,5 eu vou calcular aí que 5 milhões de famílias, não estudante, 5 milhões de famílias têm algum estudante na escola particular. Tá. Temos 50 milhões de famílias no Brasil. Estamos falando em 10% das famílias podem sofrer com 12% de reajuste na escola. Isso vai pesar agora em janeiro, tá? Vai tirar poder de compra também. Mais do que isso, essa família que tem o filho na escola é a mesma família que tira férias de janeiro, é a mesma família que tem a sua casa própria, paga o IPTU, é a mesma que tem o carro que paga IPVA. Problema, a matrícula, o IPVA, o IPTU, é tudo em janeiro. A inadimplência subiu. Endividamento era 60% da família tinha alguma conta para pagar, estamos em 80%. Nós temos um momento complicado. Mudança de governo, a tendência é que, ao menos a princípio, o governo vá colocar dinheiro, para que politicamente ele não perca capital. Então, ao menos para isso, o seiscentão com certeza está garantido, e se duvidar, até mais dinheiro. Por quê? Para que politicamente funcione. Mas nós sabemos que uma hora tem que pagar a conta. Não tem outra forma. Tem muita variável para 2023. O preço do diesel aqui no Brasil não está preocupando a gente. Nos Estados Unidos, aumentou do ano passado para cá 41%. Mas esse não é um problema nosso, mais ou menos. Nós não temos esse problema com combustível porque houve redução do ICMS e outros impostos ali, inclusive dos estados. O problema é que isso vence agora em dezembro e tem que ser prorrogado. Aliás, eu não tenho certeza se vence em dezembro, mas vai vencer e ele tem que ser prorrogado, essa isenção, essa diminuição de imposto. Mas o governo federal, o governo estadual não entram no acordo de quem vai pagar essa conta. Nós brasileiros não estamos pagando, esses 41% que o americano está pagando de aumento no diesel por conta de outros fatores externos, não é a culpa deles. Nós não estamos, mas alguém tem que pagar a conta. Nós sabemos que isso não é de agora. Toda vez que tem que pagar alguma conta, se sobrar para o governo pagar, de algum jeito vai sobrar para nós pagarmos. Mas é só para você ter uma ideia de que 2023 ainda tem muita coisa.
Para encerrar, você deve ouvir muito isso aqui. No futuro, somente redes sociais e tecnologias. Gente, como a tecnologia invadiu? É tudo através de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Parece que nós não conversamos mais uns com os outros. Na rua, um bando de zumbi andando, olhando para baixo, não conversa. Daqui a 10 anos, eu acho que acabou o relacionamento interpessoal e as pessoas todas estão falando através de computadores ou a tecnologia vai engolir a gente. Gente, nem isso. A coisa está tão variável, o mercado, o mundo sofrendo tantas mudanças e a gente tentando se agarrar nesse avião voando, que a gente se depara com situações igual esta aqui. As big techs americanas dispensando. Ao longo dos últimos meses, grandes corporativas, Microsoft, Twitter, Netflix, anunciaram congelamento de contratação ou demissão em massa. São 52 mil funcionários de tecnologia dispensados. Só do Facebook e Instagram, 11 mil funcionários já dispensados. Não é só essas três, a Amazon, a Apple, tem um monte de empresa aqui no meio. Estão tentando se ajustar, estão tentando diminuir volume, diminuir custo para se adaptar ao mercado. Gente, o funcionário, o profissional de tecnologia, ele é raríssimo, ele é difícil de ser contratado. Nós estamos falando que os Estados Unidos, o maior consumidor de tecnologia, está dispensando esse profissional. Tá, mas nós não estamos indo para esse mercado? Já não sei mais. Aqui tem uma frase em que eu nunca imaginei ter duas palavras na mesma frase. As Big Techs, as ações caíram 25%, além de ter registrado uma receita baixa. Registraram uma receita baixa com o consumo dos clientes de tecnologia em decadência. A palavra decadência, para mim, sempre me remeteu a algo que está no final, algo que está acabando, algo que passou. A palavra tecnologia e decadência, a venda, o consumo de tecnologia pelas pessoas está em decadência. Eu nunca pensei que eu fosse ver essas duas palavras na mesma frase. O que significa isso? Não sei. Para onde nós vamos? A venda pelo e-commerce subiu um monte e de repente já não é tanto assim. As pessoas querem conversar. De repente as big techs estão investindo, investindo. Peraí, mas e esse poço sem fundo? Não está certo também. O importante é que nós vamos ter que nos atualizando, nos informando, fazendo o melhor que nós podemos, fazendo a lição de casa, o arroz com feijão, porque tudo que nós aprendemos na vida nos trouxe até aqui. E só isso. Não vai nos levar a mais lugar nenhum. O que vai nos levar daqui para o futuro é o que a gente conseguir aprender daqui para frente, reaprender, nos adaptarmos. E nós conseguimos. Somos bons nisso. Muito obrigado, espero que até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Comenta aí, concorda, não concorda?